Oi, tudo bem? Prontos para mais um Pausa para a Educação aqui pela TV Itapê? Para que possamos falar sobre educação, questões de matemática, redação, física, língua portuguesa. Pausa para a Educação é uma iniciativa da TV Itapê que quer trazer para você, espectador, para você daqui de Itapetininga ou quem possa estar vendo pela internet, ter um contato com temas importantes de educação. Uma iniciativa de grande importância e esperamos que atinja o máximo de pessoas com o máximo de qualidade possível. Para isso, nós contamos também com a sua participação, mandando-nos e-mail pelo pausaparaeducacau@gmail.com ou pelo WhatsApp, que é 997840955. O WhatsApp, 997840955 ou pelo telefone aqui da TV Itapê 3527-8099. O que eu quero começar conversando com vocês hoje, tem sido praxe nesses nossos programas, é a questão do material com o qual nós estamos trabalhando hoje em dia. Um sério problema, pode-se dizer, é o descompasso entre os materiais didáticos, não digo todos, mas uma grande parte, que está preparando o aluno para 1990. Enquanto nós estamos em 2016. E nesse intervalo de 1990 para 2016, houve a revolução da internet, em que é possível eu, em curto espaço de tempo, buscar informação sobre inúmeros assuntos. Significa que todas as informações que estão na internet são corretas? Não. No entanto, eu posso comparar. E isto faz com que o conteúdo não seja o mais importante, O conteúdo não seja o essencial que um material tenha que transmitir ao meu aluno. O que eu tenho que transmitir é postura, é conduta e uso do conteúdo, uso da informação. E as provas têm revelado isso, Se eu pegar o Enem, que acaba sendo aqui no nosso contexto o carro-chefe, muito mais questões do Enem que a gente tem trazido, o Enem ele é um conhecimento mais contextualizado, que se você não estudou sobre o assunto, mas você sabe ler, você tira informação e faz muito bem a prova. Então, é importante destacar isso, é importante que os pais tenham essa consciência, que os estudantes também tenham essa consciência, mas acima de tudo, que as escolas e os professores nos permitam que a gente pense junto, Que a gente reveja o que é necessário para que estejamos o mais antenado possível com o momento em que nós estamos vivendo. Porque uma educação em descompasso com o momento em que vive torna-se desinteressante para os alunos. Por isso que a gente vê isso uma explosão, de mau comportamento, de problemas com prova, com avaliação. Então, são muitos elementos que explodem na sala de aula, na escola, e às vezes transcendem, vão para casa, que estão relacionados com fatores que não estão sendo pensados, como esse, que é o descompasso de materiais didáticos. Na semana que vem eu pretendo seguir um pouco nesse assunto, conversando, colocando novos elementos. Agora, o assunto é redação. Como eu mencionei ao final do último programa, nós iríamos comentar algo sobre redação no programa de hoje. E eu quero, por alguns programas, trabalhar com vocês certos mitos, certos pensamentos que são passados como verdade em relação a fazer uma redação e que no momento da correção, não tem validade. Eu digo isso porque fiz parte, fixar no trabalho com o Enem, tive outras experiências com a correção de redação, mas eu fui corretor do Enem em 2 oportunidades no começo, praticamente lá em 2001 e 2002, e compondo uma equipe, com profissionais da Unicamp, Unesp e USP,
além de outros, né, do Rio de Janeiro, de Minas, do Brasil todo, mas a grande maioria daqui do estado de São Paulo. E a realidade da correção não corresponde aos mitos que se leva para a escola. Vamos para a tela que eu trouxe para vocês hoje sobre o mito em redação, que é o título. É obrigatório dar título ao texto? A questão é o seguinte: o título, ele pode ser um componente que eu vou inserir. Agora, ser obrigatório, o que muitos acabam dizendo, obrigatório não necessariamente, tá? Vou trazer para vocês uma instrução de uma das provas do Enem, né? A instrução diz lá: o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado, o texto definitivo deve ser escrito à tinta na própria folha, em até 30 linhas, a redação que apresentar cópias dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção e receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir. A redação que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente, fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo, apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos, apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Pois bem, não fala nada em inserir título. Não pediu título? Não precisa colocar título, nem RG, nem CPF, né? O que eu costumo dizer para os alunos. Não pediu, não coloca. Eu só vou atender aquilo que a proposta, nas suas instruções, me pede. Tá? A instrução, ela vai delimitar o que eu tenho que produzir. Então, título é obrigatório? Não. Já houve vestibular, por exemplo. Isso serve para vestibular, mas para concurso também, concurso público. Para quem vai fazer, tem que ver se nas instruções tem o pedido do título. Então, mas já teve vestibular de tempos atrás, que você, na hora da inscrição, isso era da Federal de Uberlândia, se eu não me engano, ou de Uberaba, que você escolhia se a sua redação deveria ser considerado o título nela ou não, porque daí o corretor consideraria como parte da sua produção. Por que título não é obrigatório? Porque título é uma questão de dar nome, está muito mais no campo da criatividade, é muito mais efeito do que argumento. Então, não há essa necessidade. Porém, vamos para a tela novamente, que eu trouxe para vocês um outro exemplo, esse aqui da FUVEST. E está lá nas instruções: a redação deve obedecer à norma padrão da língua portuguesa, escreva no mínimo 20 e no máximo 30 linhas com letra legível. E aqui, por fim, diz: dê um título à sua redação. Aqui é claramente um pedido, né? Praticamente uma ordem. Dê um título à sua redação. Por que no Enem não se pediu e nessa redação da FUVEST pediu? Não trouxe o tema para vocês, mas aqui a gente tem um caso de tema mais subjetivo. Então, vale bastante a subjetividade. Era um tema que tinha que analisar a mentalidade de consumo, né? A sociedade consumista em que estamos inseridos e a propaganda. Então, você vai para o campo subjetivo. Quanto mais subjetivo, mais vale a sua individualidade. Inclusive, a FUVEST é um vestibular, né, que às vezes está pronto para você usar em primeira pessoa. Tá? Outro mito que eu vou trabalhar, mas não é nesse momento, é sobre o mito da primeira pessoa. Tá? Pois bem, maiores dúvidas com relação a esse tema, né, a esse tópico, pode nos mandar, pode dar sugestões, fazer críticas e pedir maiores esclarecimentos. Né? Mande a sua dúvida nos canais que nós estaremos oferecendo. Vamos mudar a chave agora da redação para a matemática. Então eu trouxe para vocês aí em tela. No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essa aula seja no sábado, mas se estiver chovendo, no sábado a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30% e a de chover no domingo é de 25%. O que o enunciado me pede? A probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo é de quanto? 5%, 7,5%, 22,5%,
30%, 75%. Pela meteorologia, 30% de chance de chover no sábado, então é 30% de chance de não acontecer. Isso me leva ao pensamento que se pedisse quanto que é de chance de ter a aula no sábado, é de 70%, pela meteorologia. No entanto, quer a probabilidade de que a aula seja no domingo. Essa probabilidade é dos 30%. Então, olha lá, eu tenho que pensar nesse 30% e de chover no domingo é de 25%. Ou seja, 30% de chover no sábado, daí vai ser no domingo. 25% de chance de não acontecer no domingo. E eu quero saber a chance de que ocorra. Então, são os outros 75%. Então, eu vou ter que calcular 75% de 30%. Como que eu faço isso? Esse D em matemática é sempre bom me acostumar a ler que ele é um vezes, né? 75% vezes 30%. Cancelo o zero, né? Faço 75 vezes 3, 225. 100 vezes 10 dá 1.000. Só que eu quero em porcentagem. Então, eu vou cortar um zero embaixo e transformo em vírgula em cima. Por isso, eu tenho 22,5%. Né? Qual a chance de que ocorra no domingo? 75% de 30%, que é, na verdade, 22,5%. Né? Pois bem, uma questão dessa é de tanto pode cair num concurso quanto num vestibular, como pode ser de uso prático, né? Eu sempre pensar com proporção e também com probabilidade e porcentagem. Vamos fazer uma pausa para os nossos apoiadores culturais? Já já eu volto com mais questão, com mais tópico para você. Todas as quartas, transmissão da Missa e Novena Perpétua direto do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. Quarta-feira ao vivo, a partir das 19h30 e reprise em horários alternativos. Apoio: Armazém MS, prazer em servir bem. Rofep, controle de pragas, dedetização e sanitização. Almenara Modas, há 25 anos vestindo a sua família. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida, há 68 anos transportando gerações. Internet ultra rápida Zucnet, internet na velocidade da luz. Atenção pais e estudantes! O Anglo convida para o concurso de bolsas de até 100%. Sexto ano fundamental ou primeira série médio 2017. 11 de setembro, 9 horas. Inscrições angloitap.com.br. Quem faz Anglo nunca esquece. Desde cedo multiplicamos o amor, carinho e o respeito. O Laboratório Itapetininga tem orgulho em tudo que faz. Afinal, são 20 anos construindo laços de confiança e dedicação. Multiplique sonhos, sempre. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Oi, Fofi! Eu sou Neta Bueno e espero você no programa Pratos e Papos. Todos os dias aqui na TVI teremos um convidado especial cozinhando pratos deliciosos para você. Pratos e Papos, toda terça às 10 horas, reprisos durante a semana em horários alternativos. Com muita alegria estaremos juntas, eu, você e eu. Conto com você, Fofi. Um beijinho. Aqui, na TVI. Atenção, povo de Deus e todos que desejam ser preenchidos pelo Espírito Santo. Convidamos todos para o Cenáculo Diocesano, dia 11 de setembro, no recinto Acácio de Moraes Terra, em Itapetininga.
Venha participar de um grande momento de efusão do Espírito Santo. Vamos juntos louvar e clamar pela transformação do nosso coração e de nossa diocese. Traga sua família para a casa do Senhor. Pregação de Ironi Spuldaro e animação de Heber Campos. Deus espera por você. Apoio. Construtora Vila Rios. Empório Albuquerque. A sua satisfação é a nossa melhor oferta. Estamos de volta com o Pausa para a Educação, um programa que busca trazer para você tópicos de educação e provas, de concursos vestibulares que a gente possa estar contribuindo no processo do conhecimento, Trabalhar a informação. Queria agradecer o pessoal da TVI, a figura do Lalo, que aposta nesse trabalho social. Isso é um trabalho que leva as pessoas, e a gente espera que tenha bom uso, que as pessoas tirem o máximo de proveito dessa iniciativa que é muito louvável. Agradecer ao Johnny, ao Rafael Biscuit, ao Samuel, que dão todo o apoio e tornam possível essa ideia, além dos nossos apoiadores culturais. Queria também aproveitar esse momento e mandar um abraço para o Rômulo, para o professor Bruno, para o pessoal do Ateliê dos Saberes e para a Elisa e todos os demais alunos da turma, que sempre estão me dando sugestões, conselhos e ajudando a construir este programa. Vamos agora para uma questão de língua portuguesa. Trouxe para vocês a questão do vocabulário. Qual que é a importância do vocabulário? O vocabulário ele vai determinar a nossa vida de leitura, mas também a nossa forma de encarar um exercício. Então eu trouxe um exercício muito prático, muito interessante de se pensar quando o vocabulário falha, quando ele não dá certo. Vamos lá para a tela? Desse cinema almejado, Gomes nos propõe um filme raro e radical em sua forma, que, no entanto, coteja um tema banal. O termo em destaque, que está lá, em destaque o coteja, no contexto em que é empregado, apresenta como sinônimo o quê? Letra A, antagoniza, letra B, examina, letra C, defende, letra D, contrapõe e letra E, caracteriza. Vejam bem, eu não sei, nunca vi esse verbo, não sei conjugá-lo, não sei o que significa. Coteja um tema banal. De que está falando? Eu sei que antagoniza é o mesmo que contrapõe. Aí eu preciso lembrar de antagonismo, de antagônico, aquilo que é contrário, aquilo que é anti. Então eu tenho que buscar nas palavras que eu já conheço o significado daquelas que eu não conheço. Então, contrapor e antagonizar, antagoniza e contrapõe, são sinônimos. Então não tem como as duas serem resposta. Já elimino a letra A e a letra D. E eu sei que defender, eu defender alguma coisa, eu estou argumentando sobre ela, eu estou caracterizando-a. Então, defender e caracterizar, nesse contexto, eu percebo que vai ser a mesma coisa. Caracteriza um tema banal, defende um tema banal. Eu já eliminei 4 alternativas. Mesmo que eu não saiba que cotejar é examinar, eu marco a letra B. Uma coisa simples, mas que faz muita diferença. O vocabulário, ele é fundamental na nossa vida, Esse aqui é um exemplo rápido, prático, de como na prova eu posso me virar. O vídeo, o começo da vida, o filme, documentário que foi desenvolvido agora no começo desse ano, desenvolvido, que foi apresentado, ele, em um dos seus momentos, aconselho muito quem possa vê-lo, em algum momento a gente pode até trazer alguns trechos, quando for possível, e que é altamente recomendável assistir para que a gente compreenda o que é a criança, qual a importância dos pais na vida dos filhos, e isto vai implicar numa grande influência nos estudos. Uma das coisas que comenta nesse vídeo é que uma criança com um ambiente de pouco uso de palavras, até os 3 anos chega a ter uma diferença de 300 milhões no volume de palavras em relação a outra criança que tenha
amplo acesso à palavra. Não significa que ela vai estar falando, né? Um volume, nem tem tanto isso, mas digo volume de palavras que ela ouviu, e isso, o volume, a quantidade vira qualidade. Trouxe mais um exemplo agora para a gente pensar, vamos lá para a tela. É um exercício, uma questão de Enem, tirada da prova de Ciências Humanas, em que eu preciso trabalhar a leitura. Em 1881, a Câmara dos Deputados aprovou uma reforma da lei eleitoral brasileira, a fim de introduzir o voto direto. A grande novidade, porém, ficou por conta da exigência de que os eleitores soubessem ler e escrever. As consequências logo se refletiram nas estatísticas. Em 1872, havia mais de 1 milhão de votantes. Já em 1886, pouco mais de 100 mil cidadãos participaram das eleições parlamentares. Houve um corte de quase 90% do eleitorado. Esse é um trecho tirado de Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, né? Trecho adaptado de Jaime Carvalho. O que pede o enunciado? Nas últimas décadas do século XIX, o Império do Brasil passou por transformações como as descritas, que representam: letra A, a ascensão dos homens bons; letra B, a restrição dos direitos políticos; letra C, a superação dos currais eleitorais; letra D, a afirmação do eleitorado monarquista; e letra E, a ampliação da representação popular. O que eu preciso? Preciso olhar para o texto e constatar que antes era mais de 1 milhão de votantes e passou para pouco mais de 100 mil, o que o próprio texto destaca como sendo um corte de quase 90% do eleitorado. Se eu estou cortando, se eu estou diminuindo, isso significa restrição. Olha só, um texto que está de história, né? Pensamento das ciências humanas em história, que eu resolvo sem ter grande conhecimento, sem ter estudado muito, né, o período. Basta eu estar atento para o texto. Vejam que no primeiro bloco eu falei de matemática, agora e depois eu volto para as exatas. Quero trazer mais um exemplo de língua portuguesa. O que eu vou falar de língua portuguesa agora? Concordância verbal. Vamos para a tela para a gente ver o que eu trouxe para vocês. Trouxe um exercício que é: assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Não se conhece ao certo os perigos dessa ameaça ambiental subterrânea. Na letra B, não haviam no país condições técnicas para administrar o problema. Letra C, em 2006 houve medições que constataram alta concentração de gás metano. Letra D, quando se solicitam licença de mudanças de uso, reavaliam o problema. Letra E, como se vê, não basta os mapeamentos para analisar a extensão do problema. Então, concordância verbal, o melhor é analisar alternativa por alternativa. A letra A diz lá, os perigos não são conhecidos, né? Está lá dizendo, não se conhece ao certo os perigos, está se dizendo que os perigos não são conhecidos. Então, o sujeito é os perigos, está na voz passiva. O verbo, se vier na forma analítica ou na forma sintética, tem que concordar com ele. Então, teria de ser, não se conhecem ao certo os perigos. Não é a letra A. Na letra B, o verbo haver, com sentido de ter e existir, é sempre impessoal, o que significa dizer que o verbo haver, quando ele tem sentido, significado de ter ou de existir, ele não tem sujeito, ele só tem objeto direto. Então, não posso dizer haviam no país, mesmo que o que vem depois seja plural, esse que vem depois é objeto e não interfere na concordância. Então, não havia, né? O correto é não havia no país. Na letra C, justamente, o verbo haver está ali, então eu vou pular para a letra D. Licença é solicitada. Se solicitam licença, licença é solicitada. Verbo tem que estar no singular, porque o sujeito está na voz passiva e tem que estar no singular. Então, quando se solicita. Quando que eu sei que esse C, que está lá na letra A, na letra D e na letra E, né? Quando que eu sei que ele é partícula passivadora? Quando o verbo admite ir para a voz passiva e ele só admite quando tem objeto direto. Então, nesse caso, o correto seria quando se solicita. E na letra E, está lá, os mapeamentos não bastam. O verbo bastar, o verbo chegar, o verbo faltar, são verbos que vêm anteposto ao sujeito, eles vêm antes. Então, faltaram muitas pessoas, chegaram muitas pessoas. Mesmo que venha invertido, não é objeto.
né? É o sujeito. Muitas pessoas chegaram, muitas pessoas faltaram, como aqui. Os mapeamentos não bastam, então teria que ser não bastam os mapeamentos. Como eu falei, na letra C, o verbo haver está no sentido de ter, existir, e ele vem no singular, independente de medições estar no plural. Por isso que a letra C é a correta, né? Em 2006, houve medições que constataram alta concentração de gás metano. Concordância. Como que nós trabalhamos com concordância? Concordância é verbal. Eu tenho que olhar para o verbo e o sujeito. Concordância nominal, eu tenho que olhar para o substantivo e tudo que está em torno dele. Artigo, adjetivo, pronome, numeral. Todas as palavras que podem modificar acompanhando o substantivo, né? É um caso, uma coisa é a fala, né, o cotidiano, que eu digo os meninos. Tudo bem, na fala, os meninos funciona super bem. Não preciso falar os meninos. Qualquer pessoa vai me entender se eu disser os meninos. Agora, para a prova, para uma escrita formal, os meninos, né? Vamos mudar a chave mais uma vez, agora a gente vai para física. O que eu trouxe? Eu trouxe mais um exemplo de exercício do Enem, que é conceitual. Vejamos na tela o exercício que eu trouxe para vocês. Observe o fenômeno indicado na tirinha ao lado. A força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical da garrafa é a força. Então a tirinha está dizendo, vou levantar a garrafa sem puxar o fio ou o peso. E simplesmente girando, né? A pessoa está girando e nesse giro ele faz a garrafa subir. É inércia? Não é, porque a inércia é o estado, né, de inação, de não fazer ação. Então o copo d'água está parado, né? Se eu levanto, ele entra no movimento. Enquanto ele estiver parado, ele está em estado de inércia. Tudo que está parado está em estado de inércia. Então não é inércia. Gravitacional? Não, se fosse gravitacional desceria e não subiria, porque a força gravitacional é no sentido para o centro da Terra, é a força que nos atrai em função, né, de um campo que acaba sendo gerado por conta de elementos do núcleo da Terra, né? É a atração entre corpos. Em outros momentos a gente fala um pouco mais sobre gravitacional. É o empuxo, né? É a força de empuxo. O que é a força de empuxo? A força de empuxo é o que faz o avião, né, conseguir voar, porque ele desloca o ar e esse deslocamento do ar que está embaixo da sua asa sustenta o avião, que é muito mais pesado que o ar, mas nesse deslocamento de ar ele ganha sustentação. O mesmo acontece se eu tento afundar alguma coisa, né, que não afunda. Então quando eu pego algo e afundo, a força para se recuperar, né, essa deformação na água é o empuxo, tá? Eu pego uma boia, tento afundá-la. A força que eu estou tentando imprimir, ela vai resistir porque a água tem essa reação. Isso é o empuxo, não é o caso aqui. E também não é a força elástica, que seria de uma mola, de um elástico mesmo, né? De um arco, que é a deformação de algo e a necessidade e a vontade de voltar a ser o que era. Então, aqui é a força centrípeta. A força centrípeta eu tenho sempre direcionada para o centro de um movimento circular. Se fala em força centrífuga não é uma força. Ela é uma reação à força centrípeta, porque todo objeto que está em movimento circular, a tendência dele é ir para o centro. A velocidade de escape, a possibilidade de escapar, porque sempre vai ter uma curva, essa é a ação centrífuga, né? Da roupa que está lá centrifugando na máquina. Por que eu chamo esse utensílio doméstico de centrífuga? Porque gira circularmente e a água não consegue vir para o centro, ela escapa por conta dos furos que tem no tubo e por isso que se usa a centrífuga, né? Ela joga para fora, mas na verdade quem está agindo aí é a força centrípeta. Por isso que a nossa resposta é a letra D, certo? Vou passar rapidamente, só para a gente finalizar, um tópico de matemática que é a multiplicação de fração. O que eu tenho que pensar na multiplicação de fração? Eu tenho lá 3/4 vezes 1/5. Vou primeiro trazer para vocês a visualização geométrica, através de figura. É eu dividir alguma coisa em 5 partes, por isso eu tenho 1/5.
Esse 1/5, sempre que eu tenho a multiplicação é o D, né? O D é multiplicação, multiplicação é D. 3/4 de 1/5. Então eu quero saber quantos que são 3 partes se eu dividir esse 1/5 em 4. Olha lá, eu estou pensando em 3 de 4 partes relacionadas não com o todo, primeiro só com 1/5. Porém, em relação ao todo, é como se eu dividisse esse todo, que antes era de 5 partes, em 20. Por isso que eu tenho 3 partes de um total de 20. Isto é a visualização geométrica. Porém, a aritmética eu vou multiplicar. Na multiplicação de fração, é o numerador pelo numerador, o de cima pelo de cima, e o denominador vezes o denominador, o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 1, 3, 4 vezes 5, 20. Então, são coisas básicas que normalmente acabam emperrando muita conta, muita coisa mais complexa, seja até mesmo numa faculdade, né? Já tive casos de trabalhar com dúvida de física numa faculdade de engenharia, em que o que estava mais prejudicando o aluno de engenharia na aula de física, no curso de física, era multiplicação e divisão de fração. Pois bem, espero ter ajudado um pouco mais nessa caminhada com os estudos. Estamos sempre esperando sugestão, crítica, dicas de formas que possamos ajudar mais e fazermos sempre parte do cotidiano, né, das pessoas na forma do programa, trazendo informação e conhecimento. Para isso, podem fazer uso do e-mail, que é pausaparaeducacau@gmail.com, ou pelo WhatsApp, que é 997-840955. Tenham todos um bom proveito desse material e até o próximo programa. Abraço a todos.